A XRP está prestes a desabar. Será mesmo? Vamos dar uma olhada nesse artigo aqui que está no blog do 99 Bitcoins. Inclusive, esse aqui é o canal do YouTube do 99 Bitcoins Brasil. Seja bem-vindo. Eu sou o Victor Marinho, caso você ainda não me conheça. E vamos ver o que está falando nesse artigo sobre o fato da XRP estar em apuros, com dados indicadores das principais exchanges. Vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, o valor da XRP iniciou o mês de setembro em alta, mas os sinais do mercado não são animadores para a XRP. Apesar desse movimento positivo, indicadores on-chain apontam que o token pode enfrentar dificuldades nos próximos dias. No fechamento dessa análise, a Ripple subia 5% desde sua mínima de 2,70, registrado no dia 1º de setembro, sendo negociado em torno de 2,83. No entanto, os detentores parecem desconfiar da continuidade dessa tendência. As movimentações nas exchanges sugerem que muitos já se preparam para vender. Esses dados aqui são importantes, porque isso aqui é uma análise mais fundamentalista, não é uma análise gráfica. Análise gráfica, quando você pega aqui, é muito bom para a gente ver o que já aconteceu. Análise fundamentalista mostra o que realmente pode acontecer no futuro, mas o mercado cripto é muito incerto, né? Muito volátil. Então, olhando aqui para o gráfico da XRP hoje, o que eu diria fazendo uma análise gráfica? Primeiro aqui, ela fez um topão em 3,70. Muita gente que comprou a 50 cents se segurou até aquele momento, ficou muito feliz. E ela tem um suporte muito forte na região de 1,70. E um outro suporte muito interessante aqui nessa região dos 2,70. Por quê? Essa região já serviu como resistência algumas vezes. Depois está servindo como suporte já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes já serviu como suporte aí nas últimas semanas. Então isso mostra que está com força ali, né? As pessoas não querem deixar a XRP abaixar e ali além, né, abaixo de 2,70. Mas vamos ver o que mais tem a dizer aqui nesse artigo sobre os dados, sobre o fluxo das exchanges, que mostram um cenário de risco. Esses dados mais recentes reforçam um quadro de cautela. Segundo a CoinGlass, mais unidades de XRP entraram nas exchanges do que saíram. Isso aqui é um sinal claro de intenção de venda. Se está entrando muita XRP em exchange, é a intenção dos holders vender para transformar em dólar e realizar os seus lucros. Quando está saindo mais do que entrando, quer dizer que as pessoas estão acumulando mais, então isso dá um impacto assim positivo para o mercado, com uma tendência de que vai continuar subindo. E esse comportamento indica uma clara intenção de venda por parte dos grandes e pequenos investidores. É importante sempre estar atento a isso, cara. Você consegue pegar o gráfico de inflow, outflow, que é o tanto que entra e o tanto que sai. Esse movimento é considerado um mau sinal. Quanto mais tokens migram para exchanges, a pressão vendedora cresce. Assim, a oferta disponível aumenta e o preço tende a cair. Tudo voltado para oferta e demanda, né? Quanto mais gente vendendo, o preço mais vai desabando. Então, o indicador Exchanges Long Short Ratio confirma essa leitura. Os livros de ordem já mostram predominância de ordens de venda. Mais da metade das posições ativas refletem interesse em se desfazer do ativo. Esse negócio aqui de long short é aquelas posições alavancadas, que o pessoal tá apostando ali, né? 10x, 20x, 100x numa operação. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso, tem gente que vai a zero com isso. Então é bem arriscado operar aí no futuros. Tem que ter um bom controle mental para isso, principalmente da ansiedade, coisa que eu não tenho, por isso que eu não me arrisco nessas paradas não. E aqui, nas últimas 24 horas, os números foram ainda mais preocupantes. O montante vendedor superou o comprador em mais de 180 milhões de dólares. Essa diferença reforça que a confiança dos detentores diminuiu de forma significativa. Portanto, embora o preço mostre reação, a estrutura do mercado sugere risco de novas quedas.
caso o padrão se mantenha, a tendência de venda pode superar a atual recuperação. Se ela perder esse fundo aqui dos 2,70, cara, é muito possível que ela busque ali o fundo dos 2,10 antes de vir buscar esse de 1,70, tá? Então, se ela perder ali 2,70, ela vai buscar mais ou menos essa região aqui dos 2,10, que é um fundinho bem interessante que ela tem ali, né? Lembrando que nunca é um valor específico, é sempre uma região, tá? Então, quando a gente fala topo, fundo, não é um número específico. Tem o fundo ali em 2,10. Não, cara, você tem que olhar para isso e interpretar que esse fundo é como se fosse uma região mais ou menos assim, ó. Isso aqui, mais ou menos. Então, você pega ali o fundo desde dos 2 até uns 2,20 ali, a gente pode encarar como fundo, como uma região de fundo muito forte que ela pode buscar se ela perder os 2,70. Se perder essa aqui também, aí ela vai buscar um próximo aqui nessa casa entre 1,60 e 1,80. Que aí, para mim, é uma oportunidade de compra. Olhando os fundamentos da Ripple hoje, para mim seria uma oportunidade de compra. Nesse momento, eu não faço nada, eu só olho, só observo, entendeu? Nem alavancagem, nem nada do tipo. Mas, em lateralização, é uma ótima oportunidade também para montar uma pool de liquidez para quem sabe fazer isso. Vamos ver agora o cenário positivo no longo prazo, mas o gráfico diário gera aquele alerta. Então, está em queda desde o dia 18 de julho. Na ocasião, o ativo renovou sua máxima histórica em 3,65. Desde então, já acumula uma queda superior a 20%. Apesar disso, o gráfico semanal ainda aponta que o movimento pode ser apenas uma correção. Essa leitura se sustenta porque ele reagiu bem à chamada zona de ouro de Fibonacci, entre os níveis 0,5 e 0,61, onde encontrou suporte e conseguiu novas perdas. O cruzamento das médias móveis de 9 e 21 semanas também favorece essa visão. O XRP voltou a ser negociado acima da média mais curta, hoje em 2,87. E esse comportamento pode abrir espaço para uma nova pernada de alta. Caso confirmada, a chance de o ativo buscar uma nova máxima ainda esse ano. Então tá ali, ó, o Fibonacci, que sempre muito relevante, principalmente junto com a média móvel batendo ali na região um pouquinho acima dos 2,60, que realmente faz um suporte muito forte para Ripple. Cara, é muito legal ver análise gráfica, né? Mas eu acredito que o fundamento ainda assim bate em questão de gráfico, de Fibonacci e tal. Que a análise gráfica só funciona porque a maioria das pessoas acreditam nela. Então, muitas pessoas no mercado agem de acordo com o gráfico, só que o fundamento acaba sobrepondo. Aqui, por outro lado, os riscos seguem presentes. Se o suporte de 21 semanas lá na faixa de 2,66 for perdido, o preço pode recuar até 2,34. Esse seria o próximo nível relevante de suporte, alinhado ao padrão de topos e fundos recentes. O gráfico diário, no entanto, reforça o lado negativo. As EMA já cruzaram de forma baixíssima, sinalizando pressão contínua dos vendedores, e os indicadores técnicos corroboram essa leitura. O RSI permanece abaixo de 50, enquanto o MACD segue em cruzamento negativo. Então sempre tem várias formas de você olhar para um gráfico, né? O gráfico diário, o gráfico semanal, e cada um vai te mostrar uma coisa ali. Lembrando que quanto maior o tempo de cada candle, mais relevante ele é. Aqui a gente está no gráfico diário. Se eu colocar no gráfico semanal, a gente vai ver um outro cenário. Pode ser que no semanal ele esteja em clara tendência de alta. No diário aqui você pode ver que ela está em tendência de baixa. Se a gente puxa aqui, ó, uma trend line, você vê que ela está agindo nessa direção. Tendência total de baixa. Mas no semanal, talvez ela esteja numa tendência de alta, certo? Uma outra coisa a observar é que, será que é uma oportunidade de compra nesse preço ou no preço mais lá embaixo? Independente do preço que talvez você decida se posicionar, você sempre tem que levar em consideração o gerenciamento de risco que eu falo nos vídeos aqui desse canal, que é nunca exceder ali 5% do que você ganha por mês para colocar em coisas que podem ser arriscadas. Por exemplo, se eu vou comprar uma moeda de pré-venda da Snorter,
Ah, tá na pré-venda, nem lançou ainda, tem o potencial de fazer ali 10 ou 20x do valor investido, mas também tem o potencial de simplesmente desabar quando for lançada. Porém, a gente olha que é uma moeda que não é só uma meme coin, tem um fundamento, tem uma ferramenta, né, que é um bot de trading de meme coin para a rede da Solana. Então ela tem por que existir e tem uma utilidade, digamos assim. Nesse caso, vou investir aqui tudo que eu tenho? Não, nem ferrando. 5%, cara. Pensa assim, se você ganha R$2.000 por mês, seu 5% é R$100. Você nunca deve ir além disso. Principalmente para moeda de pré-venda. Porque se você investe 100 e faz 20x, você transformou R$100 em R$2.000. Fez a boa. Coloca o lucro no bolso e fique feliz. Mas se você perder esse 100, tudo bem. Você já estava preparado para perder 100 mesmo. Você não vai ficar em depressão. Você só vai ficar triste por causa do gerenciamento de 5%. Agora, toda vez que as pessoas deixam a emoção agir na frente e acabam pegando empréstimo, pegando dinheiro que não devia para investir num joguinho, numa pré-venda ou na moedinha milagrosa, na maior parte das vezes essas pessoas vão se dar mal. Inclusive com moeda de pré-venda, na maior parte das vezes você vai perder. Só que uma ou duas que você ganhar já pode mudar totalmente o cenário para você. Então nunca deixe de lado a questão do gerenciamento de 5%, tá? Nunca vá além disso. Nunca dê o passo maior que a perna, porque você realmente pode se complicar. E aqui, portanto, o quadro técnico ainda é desfavorável. Dessa forma, a alta de agora pode ser apenas uma pausa dentro de uma tendência mais ampla de queda. Somando os sinais on-chain e os indicadores técnicos, o XRP parece estar em apuros e pode enfrentar novas baixas nos próximos dias. E se a gente somar tudo isso que está nesse artigo, ainda com a expectativa do mercado de que setembro é um mês de queda, ainda é mais um ponto para influenciar a queda da XRP e de todas as outras cripto, né? Porque o pessoal já vem pro mercado com a crença, não, setembro é mês de queda, tudo fecha em queda, aí ligado a isso o pessoal começa a vender, aí gera o efeito FOMO e realmente causa uma queda, mas às vezes mais pelo sentimento já do investidor do que porque realmente ia acontecer, tá ligado? Mas em curto prazo é sempre assim, o mercado reage muito mesmo. E, ao contrário do que o pessoal espera para o mês de setembro, normalmente os investidores esperam que mês de outubro seja um mês de alta. É muito louco isso, né? Você vê, tipo, é uma crença assim enraizada na cabeça das pessoas e o mercado acaba realmente refletindo isso. Por isso que eu gosto de investimentos mais a longo prazo e esses mais arriscados eu nunca vou exceder os 5% do meu gerenciamento. Vou deixar o link do Snorter na descrição desse vídeo para você conhecer, se você quiser dar uma olhadinha no white paper, e aqui vou deixar a indicação de um outro vídeo para você continuar aqui com a gente.